Olá, está começando mais uma edição do Câmara Rio Notícias. Veja os destaques. Um dia após a aprovação da proposta que prevê mudanças no regimento da Câmara do Rio, vereadores se dividem em relação à votação de 18 projetos do Executivo. Frente Parlamentar da Câmara Municipal quer que a Prefeitura do Rio invista R$ 1 milhão em medidas socioeducativas. E você vai ver também como foi a apresentação de fim de ano do coro da Câmara Municipal. Depois da agitada noite de terça-feira, quando foram realizadas 6 sessões extraordinárias, o plenário da Câmara teve um dia sem votações. Os parlamentares agora se mobilizam para votar 18 projetos do Executivo. A repórter Simone Braga acompanhou a sessão do Legislativo Carioca dessa quarta-feira. Um dia após a realização das sessões extraordinárias, onde os parlamentares discutiram e aprovaram o projeto de resolução, onde foi alterado o regimento interno da Câmara Municipal, alguns vereadores falaram sobre o assunto e também comentaram sobre a questão dos 18 projetos enviados pelo Executivo. O momento é bastante difícil na Câmara, porque o prefeito encaminha 18 projetos de lei, 18 mensagens bastante complicadas, polêmicas, que vão mexer com a vida do cidadão e sempre no apagar das luzes. Esta é a nossa crítica. Eu acho que o senhor prefeito pode encaminhar as mensagens que ele achar conveniente, que são do interesse da sociedade, mas tem que ser discutido. Esses projetos que foram votados em prol do regimento interno, que vai ser feito com maior agilidade, não foi nada para prejudicar, nenhum vereador vai sair prejudicado, isso é benefício para a população, será feito de uma forma transparente e será aqui votado mais uma vez uma emenda atrás desse projeto para cada dia mostrar a transparência do que é bom para o nosso povo e o nosso Rio de Janeiro. Infelizmente, o vereador perdeu as suas prerrogativas de pedir vistas ao processo e poder estudar mais. Teve um prazo encurtado e de uma maneira muito rápida, muito assodada ao final do ano, né, me parece uma pressa desnecessária e divorciada da transparência e do diálogo principalmente com o povo. O que a gente teve aqui ontem foi, na verdade, o anúncio da falência do Legislativo. O Legislativo, no meu entendimento ontem, foi ferido de morte, porque uma das prerrogativas mais importantes nossa, que é exatamente a prerrogativa de conhecer o projeto a fundo e, portanto, pedir vistas no projeto, ter tempo para avaliar, para analisar, para discutir com a sociedade, ontem a gente teve esse direito diminuído. Como estava colocado o regimento, um único vereador podia parar a tramitação de todos os projetos. E a gente tinha alguns vereadores de oposição dizendo que não iam se votar matérias porque ele sozinho iria impedir isso de acontecer. Isso não existe no parlamento, o parlamento é formado por uma maioria. Não pode um vereador dizer que é herói e que os outros são todos bandidos e que iam impedir, massacrar a população. Não é isso que acontece. Todo mundo aqui é vereador, todo mundo é eleito pelo povo, todo mundo quer fazer o melhor para o povo. E o ponto no final da história é aquela forma como estava o regimento, um único vereador podia dizer que impediu a tramitação. Então, essa mudança de regimento força agora uma reunião, que provavelmente acontecerá na terça-feira da semana que vem, para que o colegiado de vereadores possa decidir em conjunto o que vai ser votado e o que não vai até o final do ano. Não é um único vereador que pode dizer isso, é a maioria dos vereadores. Veja agora o que foi notícia no Diário da Câmara Municipal nessa quarta-feira. Câmara do Rio realiza reunião para discutir propostas na área de iluminação pública. Projeto de lei do vereador Jair da Mendes Gomes obriga lojas de telefonia celular a orientarem consumidores sobre ações em caso de roubo do aparelho. Proposta do vereador Zico Bacana institui o Viradão Cultural Carioca como política pública. E por iniciativa do vereador Paulo Pinheiro, Câmara do Rio entregou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao reitor da UERJ, Rui Garcia Marques. A decisão da Justiça de suspender o aumento do IPTU no Rio continua repercutindo na Câmara Municipal. Nas últimas sessões do Legislativo Carioca, vereadores usaram a tribuna para comentar a decisão dos desembargadores que, por 13 votos a 7, acataram a ação de inconstitucionalidade proposta por um grupo de deputados.
Eu, como vereador, não poderia, que eu não tenho essa competência de impetrar uma ação de constitucionalidade, mas ajudei a deputada Lucinha, que é minha mãe, uma deputada aguerrida, atuante, porque esse projeto de IPTU aprovado na Câmara foi aprovado de forma assodada, não houve uma discussão com a sociedade, tivemos apenas uma audiência pública depois de muita confusão, depois de muito cobrar, só depois que o vereador Paulo Pinheiro pediu vistas, que possibilitou que a gente pudesse pedir para fazer uma audiência pública, não foi debatido com a sociedade e conseguimos provar que esse projeto aprovado na Câmara, que aumenta o IPTU, feriu o princípio da razoabilidade. Quando eu falo razoabilidade, não é razoável, uma vez que a inflação dos últimos 17 anos foi de 199% e o aumento do IPTU desse mesmo período já foi de 200%. R$1 milhão. Esse é o valor do investimento que uma frente parlamentar da Câmara Municipal quer que a Prefeitura do Rio faça para garantir a realização de programas de medidas socioeducativas. Nessa quarta-feira, a frente realizou mais uma reunião com a presença de representantes do Executivo e do Judiciário. A frente parlamentar discutiu o aprimoramento de medidas socioeducativas em meio aberto para jovens e adolescentes. Representantes da Unicef, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, da Defensoria Pública e Ministério Público participaram do encontro. Um conjunto de emendas elaboradas em parceria da sociedade civil, órgãos públicos e pela frente parlamentar foram enviadas ao Poder Executivo. A questão que a gente tem levantado no Rio é a necessidade de fortalecer políticas, de fortalecer serviços que olhem para esse adolescente e acompanhem esse adolescente em todos os aspectos, na educação, na saúde, na assistência. Então, o que a gente tem buscado é justamente fortalecer esses serviços no município, fortalecer as medidas socioeducativas de meio aberto, que a gente acredita que tem condições, né, de oferecer para o adolescente uma condição melhor para que ele possa, de fato, repensar, enfim, reorientar sua trajetória. Garantir a continuidade de programas como o Passo a Passo, que reinsere jovens e adolescentes à sociedade, é uma das metas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O Passo a Passo ele atende aos jovens que cumprem medida socioeducativa em meio aberto, que são atendidos nos CREAs. E esse Passo a Passo ele tem um tutor que dá todo esse suporte aos jovens em cumprimento de meio aberto, sendo que passa o suporte na parte social, educação e até mesmo na parte da comunidade. Atualmente, 1.060 jovens estão cumprindo algum tipo de medidas socioeducativas, mas a expectativa da Secretaria é de se estender esse atendimento para 4.500 jovens. Esse passo a passo ele é fundamental na vida de um jovem quando ele sai de um cumprimento de uma medida fechada, porque ele acaba ficando privado de muitas coisas e o passo a passo leva esses jovens a obter, a voltar à sociedade de uma forma digna. Cerca de R$1 milhão, esse será o valor destinado aos programas de medidas socioeducativas para 2018, que atende a jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no município do Rio. Esse valor ele tem que ser distribuído por 10 emendas chamadas de transposição, aquelas que os valores são colocados. Nós colocamos das 10 emendas, dentro desse valor que é pequeno, de R$1 milhão, 4 voltadas para essa política, porque nós temos outras situações. O presidente da Frente Parlamentar ainda fez um balanço da reunião. Eu estou feliz porque isso foi uma proposta que veio para ter nós da Unicef, portanto, de uma entidade internacional que nos procurou, nós abraçamos a causa, a promotoria, a Defensoria Pública, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Educação, enfim, todos abraçaram e nós, ao longo desse período, levantamos os principais problemas e um dos projetos mais importantes, que é o Passo a Passo, também veio à tona. E aí nós colocamos recursos nessas emendas, me parece foram aprovadas, segundo as informações, ainda não foi publicada no DCM, mas temos informações extraoficiais, mas de credibilidade, que elas foram aprovadas. Então, esse grande objetivo foi alcançado. E o saguão do Palácio Pedro Ernesto foi palco da cantata de Natal Rio pela Paz. O evento marcou a presença de fim de ano do coro da Câmara Municipal. A apresentação do coro da Câmara Municipal atraiu dezenas de pessoas que se apertaram no saguão da casa.
é muito emocionante ver as crianças se comprometerem com a música, que isso seja ao longo do decorrer da vida deles, que é melhor estar tocando um instrumento, estar cantando como nós presenciamos agora, o coro, do que estar lá fora, brigando, arranjando confusão. E aqui não, eles estão em paz, tocando instrumentos que cada um sabe gostar e gosta de tocar. Cerca de 100 alunos das escolas municipais participaram da apresentação, que esse ano trouxe uma visita ilustre, o professor Roberto Ferreira. Ele ficou famoso quando cantou para acalmar seus alunos durante um tiroteio no bairro da Paciência. O caminho é a educação, né? Eu tenho falado isso constantemente. Pela educação se forma o homem, se forma o cidadão. Então a música é um grandioso e valiosíssimo canal para essa educação. Já são 12 anos de apresentações natalinas do coro da Câmara. Mesmo assim, a emoção de se apresentar é a de iniciante e o principal, a sensação de dever cumprido. Parece que é sempre a primeira vez, né? Muito emocionante, até porque as energias são sempre renovadas, a música a gente repete, mas sempre uma nova versão, sempre pessoas novas chegando. É uma grande alegria estar aqui com todos. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.